Preview. 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 O tema do nosso estudo é o Deus das dificuldades. E eu gostaria de começar já com uma pergunta. Em qual Deus vocês imaginam que é esse estudo? Alguém tem um palpite sobre qual Deus a gente vai falar hoje? Oi? O Deus do impossível? Boa. 1 Coríntios 8, versículo 6 diz o seguinte: Todavia para nós há só um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. Então, que a gente sempre tenha claro que só existe um Deus, né? Porque eu trouxe essa pergunta porque eu acredito que ela seja importante, que a gente vive numa teologia, né? Da prosperidade, teologia do coach, alguns vão chamar de teologia progressista, de que a dificuldade não faz parte do evangelho. Deus vai te prosperar, Deus quer te ver bem, Deus quer que você viva, colha o melhor dessa terra, né? Então, quando as pessoas ouvem o Deus das dificuldades, Deus responsável por dificuldades, às vezes as pessoas podem estranhar que a gente esteja falando nosso Deus, e sim, nós estamos falando nosso Deus. Então, Deus é soberano e essa é uma verdade que precisa ser absoluta em nossas vidas. Portanto, todas as coisas que estão ao nosso redor, sejam elas boas ou ruins, estão dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para entendermos um pouco sobre o Deus das dificuldades, eu vou trazer um resumo do livro de Jó, porque é um livro muito complexo. E para começar também, eu quero duas perguntas. Quem aqui conhece a história de Jó? Pode levantar a mão. Uma boa parte já conhece a história, né? Quem aqui desses que conhece gostariam de ter uma história similar à história de Jó? Se alguém levantasse a mão, eu ia pedir para conversar com o Renan no final, que alguma coisa não tá legal, né? Enfim, a história de Jó, ela é uma história bem difícil. Eu acredito que é um dos homens que mais passou por dificuldades na Bíblia. E eu vou começar lendo aqui Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, nesse primeiro ponto que a gente leu, eu quero falar um pouquinho sobre a soberania de Deus. Fica clara a soberania de Deus em 2 pontos nesse texto. Primeiro é que Satanás é inferior a Deus,
Por isso ele tem que se apresentar diante de Deus. E o segundo ponto é que Deus é quem instiga quem instiga Satanás sobre a vida de Jó, perdão. Então, se não fosse Deus dar a Satanás poder para tocar na vida de Jó, ele não poderia. Então, a gente vê a soberania de Deus em 2 pontos. Quando Satanás precisa se apresentar diante dele e quando também Satanás só pode tocar na vida de Jó com a autorização de Deus. Então, fica clara a soberania de Deus. Então, trazendo para o nosso contexto, significa que todas as dificuldades que enfrentamos, sejam elas geradas pelas mãos de Deus, pelas mãos de Satanás e até mesmo por nossa responsabilidade humana, todas elas são, na realidade, permissões de Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer em Lamentações 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, em muitos momentos de nossas vidas, ou áreas de nossas vidas, nós não estamos glorificando a Deus, poderíamos estar sofrendo dificuldades nessas áreas, mas pelo contrário, Deus tem nos abençoado em abundante graça e misericórdia. Por isso, vivemos dias alegres de farturas. Tem até uma frase que eu não gosto, que ela é muito famosa em Facebook, Instagram, que diz que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. E nós somos pecadores. E nós colhemos a vida eterna através de graça e misericórdia. Então, não existe justificativa na nossa vida para quando a gente está diante das dificuldades de que nós estamos sendo injustiçados. Na verdade, o tempo todo, Deus está nos abençoando com graça e misericórdia imerecida. E às vezes, diante das dificuldades, quando vem esses questionamentos, né? De onde vem esse sofrimento? Será que é castigo pelos meus pecados? Será que alguém fez algo pela minha vida? Tem pessoas que vai dizer que é inveja de alguém, ou que alguém fez algum trabalho, ou que Satanás se levantou contra você, ou até mesmo Deus que colocou aquela dificuldade no seu caminho. Não existe nenhum motivo que nos faça sentir injustiçado, mas existe uma certeza. Nós só estamos passando por aquele processo porque Deus está permitindo que ele aconteça. Sem a permissão de Deus, nós não estaríamos vivendo aquilo. Então, Jó vivia dias alegres e de farturas, mas naquele momento Jó foi escolhido por Deus para provar para Satanás e a todos nós que Deus deve estar acima de todas as coisas, pois ele é soberano. Esse é o primeiro ponto sobre a soberania de Deus. Diante do Deus das dificuldades, para a gente entender que ele é soberano. Vou passar então para o segundo ponto. Eu vou continuar do 13. As aflições e a paciência de Jó. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás:
observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Então, nesse ponto, Jó, ele passa por 2 ataques, né? O primeiro ataque é que ele acaba de descobrir que perdeu os seus bens e os seus filhos, e ele declara: O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E no segundo ataque de Satanás, Jó tem seu corpo coberto por feridas, e sua esposa, que é uma só carne com ele, pede para ele abandonar a Deus e morrer, e ele declara: Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Através de poucas palavras, Jó demonstra sua integridade a Deus, e também afirma Satanás, e também Deus afirma a Satanás que Jó conserva a sua integridade. Então, o segundo ponto, depois da soberania de Deus, é a nossa integridade. Mas afinal, o que é integridade, né? A integridade é o alicerce sobre o qual são edificados o caráter de uma vida semelhante à de Cristo. Se houver rachaduras nesse alicerce, ele não sustentará o peso de outros atributos cristãos, que terão de ser edificados sobre eles. Tem um versículo, né, em Mateus 7, no capítulo 7, versículo 24 do 27, que Deus fala um pouco sobre o alicerce. Essa palavra diz o seguinte: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui, Deus está falando sobre a integridade de Jó, e é muito importante a gente entender diante das dificuldades que não basta a gente entender a soberania de Deus, não basta a gente entender que a gente está passando por aquele processo porque Deus permitiu. Se nós não estivermos alicerçados em Cristo, se nós não estivermos firmados em Cristo, nas primeiras dificuldades que surgir, nós iremos abandonar a nossa fé. Então a gente vê muito exemplo, às vezes, da pessoa estar ali firme na igreja, todo domingo está presente, e às vezes alguém, um atrito com o irmão, coisa pequena acontece, a pessoa simplesmente abandona, acaba não querendo mais frequentar a igreja. Eu estou falando de um caso de igreja, mas pode ser, às vezes a pessoa tinha um carro, um exemplo bem simples que acontece. Tinha um carro sem seguro, o carro foi roubado, ela perdeu aquele carro e logo ela para de ir para a igreja, porque ela era dizimista, fiel, e ela não teve ali sua vida poupada de dificuldade. Eu estou dando exemplos bem chulos até, mas só para explicar que as dificuldades elas vêm e não importa a gente entender a soberania de Deus, a gente está aqui todos os domingos. Se nós não estivermos alicerçados em Cristo, a gente não vai suportar. E trazendo para o contexto de Jó, ele sofreu muitas coisas, né? Então, Jó estava alicerçado sobre Cristo, por isso ele suportou toda aquela angústia. Em resumo, ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, sua esposa o abandonou, pedindo para que ele morresse. Seus amigos os acusaram de não convertido, pecador endurecido, rebelde contra Deus, hipócrita, adúltero, ladrão, explorador de pobres, insensível às necessidades dos aflitos,
louco. Mais pra frente, quando você vai lendo a história de Jó, no capítulo 3, nos capítulos seguintes, você vai vendo os amigos dele acusando ele. Então ele estava numa situação em que perdi todos os meus filhos, perdi todos os meus bens, minha esposa me abandonou, eu não tenho saúde e os meus amigos estão me acusando de inúmeras coisas que eu não cometi. Então não tinha nada que Jó olhava ao redor e falava, não, isso aqui tá bom. Isso aqui eu vou dar graças a Deus. Não tinha, as coisas estavam muito difíceis. Mas em todo momento, Jó se manteve firme. Mas isso significa que Jó se manteve igual aqueles pastores que falam que Jó não murmurou? Jó não reclamou? Não. Nos seguintes capítulos também, a gente pode perceber um Jó triste, enlutado, abatido, que levantou 34 queixas contra Deus e 16 questionamentos aos céus. Jó questionava, por que estou sofrendo? Por que perdi meus filhos? Por que Deus não responde minhas orações? Por que perdi meus bens? Por que meu casamento acabou? Por que meus amigos me acusam? Por que Deus não me mata? Em inúmeros momentos também, Jó demonstra que ele tinha pensamentos suicidas. Ele queria acabar com a vida dele, ele desejava que o dia do seu nascimento fosse amaldiçoado. Ele não estava feliz com toda aquela situação. Mas em todo momento, Jó não blasfemou contra Deus. Ele não amaldiçoou Deus. Ele não abandonou a sua fé em Deus, sua integridade em Deus. Então, a gente precisa ter isso também nas nossas vidas. Quando a gente está passando por dificuldades, se a gente tem esse alicerce que é Deus, é claro. Ali na história de Jó fica visível a soberania de Deus, que Deus o escolheu para passar por tudo aquilo e ele o sustentou. Se Jó não tivesse Deus naquele momento, ele não passaria. Na primeira dificuldade, ele teria desistido. Então, volta à soberania de Deus. É o princípio, né? Deus é soberano, ele permite que as coisas aconteçam e ele também nos sustenta. Mas ali também tinha uma resposta de Jó, de se manter íntegro, de não amaldiçoar, de não ouvir o que a esposa dele também o aconselhou ali naquele momento. Jó, ele é um exemplo de quanto nós somos fracos, limitados e necessitados da graça e misericórdia de Deus. Nós sozinhos não aguentamos. Jó, naquele momento, ele estava passando por um momento obscuro da vida dele, ele não tinha as respostas. A gente tem a resposta do livro de Jó. A gente tem o livro de Jó. Jó não tinha o livro de Jó. Então, quando ele estava passando por todas aquelas dificuldades, era escuro. E às vezes na nossa vida a gente passa por esses momentos. A gente passa por circunstâncias em que a gente não vê a saída no fim do túnel, a gente não vê luz no fim do túnel. E a nossa missão é se segurar em Deus, se sustentar em Deus e pedir forças para Ele para que a gente passe por aquele processo. E aí a gente já encerra o nosso segundo ponto. Bom, o terceiro ponto é enxergando o eterno. A gente vê ali no começo da história, quando Deus instiga Satanás sobre a vida de Jó, ele fala que Jó era um homem íntegro e reto. O Jó era o homem mais piedoso daquela época. Ele, além de servir a Deus, ele se preocupava com a salvação dos seus filhos. Ele fazia sacrifícios. Ele era um homem que buscava seguir uma vida piedosa. Então, a gente sabe que nenhum sofrimento é merecido, mas olhando o contexto, né, numa visão bíblica, a gente vai dizer que Jó não merecia sofrer tudo o que ele sofreu, embora ele não era justificado e nem santo. Jó também não teve, e Jó naquele momento, além de não merecer aquele sofrimento, ele também não tinha nenhum dos seus questionamentos a Deus respondidos. Mas Deus sabe exatamente o porquê Jó estava naquela situação. Hernandes Dias Lopes tem uma frase sobre esse texto de Jó que eu gosto muito, que é o seguinte: Deus enxerga o futuro do seu eterno agora. Ele não é colhido de surpresa, nem precisa revisar seus planos. Ele não comete erro de previsão, nem falha em sua ação. Mesmo quando permite que circunstâncias terríveis nos assolem, não faz isso para nos destruir, mas para nos fortalecer. Quando nos joga na fornalha do sofrimento, não é para nos matar, mas para nos purificar. Para Deus, Jó era um servo íntegro e reto. Por isso ele foi escolhido. Jó foi um instrumento usado por Deus para provar a Satanás e a todos nós que o ser humano pode servir a Deus sem visar recompensas.
O desejo de Deus para nós é que diante das dificuldades, nada nos importe mais do que o próprio Deus. Então, eu falei lá no início, né, sobre a teologia da prosperidade. Então, Deus vai te dar, Deus vai te honrar, você merece, você é filho de Deus, você vai viver o melhor dessa terra. E quando Satanás fala primeiramente com Deus, ele está dizendo o seguinte: ele é íntegro e reto, por quê? Porque você tem o abençoado. Em algumas versões vai dizer que Deus colocava uma cerca em volta de Jó. Então, ele não permitia que nada acontecesse a Jó. E Satanás estava lá, rodeando a terra, olhando. Ele sabia quem era Jó. Quando Jesus fala sobre Jó, ele não responde, tipo, não, eu não conheço quem é. Ele sabia muito bem quem era Jó. Então, ele fala, toca nos seus bens, toca nos seus filhos para ver se ele não te amaldiçoa. Então, no primeiro momento, ele perde todos os seus filhos. Ele perde todos os seus bens. E ainda assim, ele diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, Deus instiga Satanás sobre a vida de Jó, e nesse momento, Satanás diz, toca na sua pele, nos seus ossos, para ver se ele não blasfema. Mais uma vez, Satanás teve liberdade para tocar na vida de Jó, e mais uma vez ele disse, temos recebido o bem de Deus, por acaso nós receberemos o mal? E ele se manteve ali mais uma vez, firme em Deus. Então, o exemplo da vida de Jó é um exemplo para a nossa vida. Se Deus tirasse tudo hoje que você possui, mas tudo mesmo, tudo de bom que você tem na sua vida, você se manteria fiel a Ele? Jó se manteve fiel a Deus. Ele não se manteve feliz. Ele não fez uma festa de comemoração. Não, ele ficou enlutado, ele ficou triste, ele ficou abatido. Mas ele suportou aquela situação. E claro que, como o Hernandes Dias Lopes fala, Deus não errou. Deus não colocou Jó naquela situação para que ele se corrompesse, para que ele blasfemasse contra Deus. Ele sabia que ele iria suportar. Ele queria mostrar que existe sim a fidelidade. Na verdade, o livro de Jó é um livro muito intenso, complexo. Depois que eu comecei a estudar para fazer o estudo, eu falei assim, eu acho que eu poderia ter pegado um tema mais tranquilo, porque ele é bem intenso mesmo. E ele é um livro que é uma mão cheia para um ateu, que colocar como Deus um Deus mau, mas também é ótimo para nós cristãos aprendermos sobre Deus. Aprendemos sobre a soberania de Deus, sobre a vida, sobre as circunstâncias, sermos gratos em todas e qualquer situações e a suportarmos as dificuldades com alegria no Senhor, com esperança no Senhor. E trazendo um pouco sobre a esperança de enxergar no eterno, os amigos de Jó, eles falam muitas palavras. E nessas palavras existem acusações, mas também existem muitos conselhos com sabedoria. E um que eu queria destacar, o amigo de Jó, ele diz no capítulo 4, versículo 7, acaso já pereceu algum inocente e onde foram os retos destruídos? Ele está lembrando a Jó que se somos tementes a Deus, podemos ter certeza que não sofreremos muito tempo. 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18, a Bíblia vai dizer o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, aí as que não se veem são eternas. Então, hoje nós temos o livro de Jó e a gente sabe lá no final que a sua vida é restaurada, né? Jesus, Deus, né? Quebra o silêncio na vida de Jó, tira aquela tempestade e aquelas tribulações que ele tem enfrentado. Mas as nossas vidas, quando a gente estiver passando pelas dificuldades, que a gente se lembre que se nós somos, como diz aqui a palavra, tementes a Deus, se nós somos tementes a Deus, todo sofrimento é momentâneo, toda dor é por enquanto. Então, nós temos que olhar o eterno. E a dificuldade é um ótimo convite para a gente olhar para a eternidade. A gente fixa os olhos na eternidade e percebe que tudo aquilo que a gente está passando, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, é só um tempo. E que vai ficar tudo bem. Então, a dificuldade é um excelente convite de Deus para que a gente anseie por algo que vai além dessa vida, que é algo que vai além das conquistas, das nossas recompensas, mas que é viver a vida eterna ao lado de Cristo. Jó teve a sua vida restaurada, ele recebeu bens em dobro, teve seu casamento transformado,
sua saúde restabelecida e teve mais 10 filhos na terra, além de seus 10 filhos no céu. Mas a maior de todas as recompensas de Jó foi, sem dúvidas, dentro do seu relacionamento com Deus. Antes de ler o último capítulo que eu vou ler hoje, eu queria só contextualizar dos capítulos 38 ao 41. Jó passou por toda aquela situação e Deus se manteve em silêncio. Então, imagina que transtorno, né? Você perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, tá doente, sua esposa te abandonou, seus amigos estão te acusando e você não tem nenhuma resposta do porquê, do praquê de tudo aquilo que você estava vivendo. E aí Deus quebra o silêncio e fala com Jó nesses capítulos. E no primeiro momento que ele fala com Jó, ele não responde nenhum questionamento, nenhuma queixa. Ele não responde os questionamentos de Jó. Nesse primeiro momento, ele faz perguntas retóricas a Jó acerca do mistério da criação. E Jó, quando vê todas essas perguntas acerca do mistério da criação, ele se cala e ele concorda que ele é indigno e fica calado. Então Deus prossegue com mais perguntas retóricas, agora acerca do poder da criação. E então Jó diz, no capítulo 42, versículo 1, do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse trecho eu acho que eu já poderia encerrar aqui, né? Já fica bem claro. Se vocês tiverem a oportunidade de lerem um livro inteiro, vocês vão tirar muita coisa de lá. É um livro muito rico. Ele não vai falar só de dificuldades. Ele vai falar da soberania de Deus. Ele é um conteúdo muito rico. E quando você vê Deus falando sobre a criação, você percebe que existe uma grandeza infinita da soberania de Deus, um tamanho infinito de Deus e uma pequenez muito grande na vida de Jó. Então, só contando ali brevemente sobre a criação, que é imensa, Jó percebe que todos aqueles questionamentos, toda aquela dor era insignificante. Tudo aquilo que ele estava vivendo, que era o fim do mundo dele, não era nada. Deus, ele era muito maior, ele era muito mais soberano. Ele era a resposta de tudo aquilo. Ele era suficiente. Mente Deus. Não precisava acrescentar mais nada. Então Jó se cala de primeiro momento, mas Deus continua, porque é um amor abundante de continuar a falar. Ali, já diz, no primeiro momento, quando ele escala, ele está querendo dizer para Deus, não precisa prosseguir, mas ele prossegue. Então Jó se arrepende, e aí é nesse momento que vem a bondade de Deus. Deus restaura a vida de Jó, Deus muda a história de Jó. Mas ficou então aí esse capítulo aí que é lindo, é perfeito, eu acho que basta para nós. É como o Hernandes disse lá para frente, né? As circunstâncias difíceis que Deus nos coloca é na realidade uma forma dele trabalhar também sobre as nossas vidas, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas existe um processo também que nós passamos, existem vários processos que vai nos ensinando a sermos parecidos com Cristo. Então nós sempre temos pontos a melhorar e essas dificuldades também servem para isso, né? E como eu falei no início, a teologia da prosperidade, ela tem um efeito muito grande, ela está em todos os lugares, e às vezes até mesmo aqui na nossa igreja, que a gente tem uma visão um pouco mais reformada, tradicional, existem pessoas às vezes que estão acreditando nesse tipo de teologia. Então, vem as dificuldades na vida das pessoas, e é normal aquele tipo de oração, né? De vai ficar tudo bem, Deus vai te curar, Deus vai te honrar, Deus vai te dar 100 vezes mais, você plantou coisas boas. Esses tempos atrás eu até ouvi uma coisa engraçada. Você só plantou coisas boas e agora você vai colher tudo isso.
Eu ouvi isso e falei assim, meu Deus, que heresia, né? Você só plantou coisas boas. Quem é essa pessoa que planta só coisas boas? Nós somos maus. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, nós não plantamos coisas boas. Nós somos pecadores que necessitam da graça e misericórdia de Deus todos os dias para que a gente não seja consumido. Então, essas verdades que são inverdades ditas por aí, de que Deus vai te honrar, te abençoar, Deus vai te dar, são 7 dias de vitória, são 40 dias de jejum para a bênção chegar, elas são mentiras. Deus pode te abençoar, e Ele tem nos abençoado por graça e misericórdia, como não? Talvez nós vamos viver uma vida de silêncio de Deus, e Deus deseja que a gente passe por aquilo, porque Ele tem coisas para nos ensinar no meio desse processo, né? Eu também passei por um processo similar. Eu era de uma igreja da prosperidade, então eu acreditava, né, que eu ia viver grandes coisas, que o melhor de Deus sempre está por vir. E a gente vê num cenário até político, um bíblico, né, que as coisas não têm melhorado para ninguém. A tendência também é que talvez não melhore até a volta de Cristo. E sim, Deus nos abençoa no meio do caminho, Deus nos dá momento de muita alegria, de muita felicidade, mas pode ser que não, pode ser que venha lutas cada vez maiores. Então a gente precisa estar enraizado na verdade que é a palavra, para que a gente não acredite nessas mentiras e a gente não seja levado com essas mentiras, né? Porque vai todo mundo para um lado que é um lado perigoso, o caminho ele é estreito, e tem portas muito largas de pessoas que acreditam que elas estão servindo a Deus e de que elas vão ser salvas, quando na verdade elas estão vivendo uma teologia perigosa, né? Elas estão sendo guiadas não por cordeiros, né? E agora eu gostaria de encerrar esse estudo com 3 indicações. A primeira ela é uma frase que eu gosto muito, me acompanha já há alguns anos, que é uma frase de Charles Spurgeon, que diz que 10 minutos orando são melhores do que 1 ano murmurando. Então, as dificuldades vêm para todo mundo, a vida ela é difícil, e aí a gente precisa reagir às dificuldades. E a gente tem 2 escolhas, ou a gente reclama, ou a gente murmura do que está acontecendo, ou a gente se volta em oração e coloca tudo aquilo diante de Deus. Então, vale a pena, todo dia, nem que seja 10 minutos de oração. Tenha essa vida de oração, porque isso vai te fortificar no dia mau e também no dia bom, né? A segunda indicação é o Salmo 121, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu gosto muito desse salmo, porque além de falar sobre a soberania de Deus, ele fez o céu e a terra, ele fez todas as coisas, ele também fala do Deus ali presente, soberano, que está ali. Você eleva os seus olhos para o alto, Deus está acima de todas as coisas e Ele é o seu socorro bem presente diante de todas as circunstâncias. Então, cada um passa por uma dificuldade. Às vezes tem dificuldades que nenhum médico consegue solucionar. É um problema de saúde e não tem resposta da medicina. Às vezes as pessoas passam por dificuldades que nem todo o dinheiro do mundo consiga resolver também aquela dificuldade. Independente da dificuldade que você esteja vivendo, se aos seus olhos ela é gigantesca, para Deus ela não é nada, porque Ele criou os céus e a terra. Então Ele consegue sim te socorrer naquela situação. E se por algum acaso aquela dificuldade tem persistindo, Ele também está trabalhando no silêncio. Ele também está trabalhando naqueles dias. Então sempre elevar os nossos olhos a Deus mesmo e meditar nesse versículo ajuda bastante. E a terceira história que eu queria contar, eu achei que era uma novidade para os presbiterianos, mas domingo mesmo o pastor contou essa história. E aí o pastor Brian estava me contando que todo presbiteriano que já conhece essa história, que é a história de Spafford, né? Que ele fez o hino 108, que é paz e aflição do nosso cenário. Spafford passou por uma vida semelhante à de Jó. Semelhante, não era nada parecido. Em 1870, ele perdeu seu único filho homem, aos 4 anos de idade, por uma doença chamada escarlatina. No ano de 1871, ele teve praticamente todos os seus bens destruídos. Ele trabalhava no setor imobiliário. Teve um grande incêndio em Chicago, que várias casas foram destruídas, e com elas várias casas dele também. Em 1873, ele ainda estava se reerguendo financeiramente e a sua esposa estava bem debilitada de saúde.
E nesse momento, ele perdeu as suas 4 filhas num acidente de barco. Então, eles estavam indo em viagem, a sua esposa e as filhas foram na frente, Spafford ia encontrar com eles alguns dias depois, e nesse acidente suas 4 filhas morreram, sua esposa sobreviveu por um milagre. E a caminho de encontro com a sua esposa, ele escreveu: quando a paz, como um rio, visitar o meu caminho, quando as tristezas, como ondas no mar, rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinastes a dizer: está tudo bem com a minha alma. Essas palavras mais tarde se tornaram o hino 108, Aflição e Paz, que diz: ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então, nós não temos controle mesmo das nossas vidas, em nenhum aspecto. E realmente a nossa vida com Jesus é uma vida de abundante felicidade. E eu acredito que todos aqui, se fecharem os olhos e lembrarem de coisas que Deus já fez por vocês, vai ter muitos testemunhos de alegria, de saúde, de muitas coisas que Deus deu para vocês que foram imerecidas e que te alegraram muito. Mas também todos aqui têm situações muito difíceis, que não sabiam para onde percorrer, que sentiram que suas vidas estavam até perdidas em algum momento, talvez como o irmão Michael falou. Na igreja a gente acaba olhando às vezes, né, não deveria ser assim. Pensamentos suicidas são muito comuns no corpo de Cristo. Se a gente parar para conversar, alguém vai ter uma história de uma dificuldade que passou, uma depressão, uma dificuldade, perda de um filho, a perda de bens, muitas dificuldades que surgiram que a pessoa pediu para Deus: se possível, me leva, me tira essa dor. E não é falado sobre isso, mas é muito comum. Então a gente precisa fechar os nossos olhos nesses momentos e lembrar que Deus é suficiente, que toda dor é por enquanto, que a gente vai viver eternamente ao lado de Cristo, que Ele vai nos sustentar, não só nos momentos de alegria, mas principalmente também nos momentos de tribulações, porque Ele sabe que Ele ali naquele momento é o nosso consolo bem presente. Ele é tudo talvez que a gente tenha nesses momentos, então que a gente lembre disso, que a gente descanse na soberania de Deus e que a gente consiga, mesmo com muita dificuldade, dar graças em todo momento. Todos os dias dê graças a Deus, porque Ele está no controle da vida de vocês. Amém?